primeiro encontro que eu tive com Deus. Eu fui criado como filho de Oxóssi. Né? Na Umbanda? Na Umbanda. Certo. A minha avó, enfim, me levou para esses lados, a minha família. Então, o que acontecia? O Oxóssi é o Deus das matas, segundo o Espiritismo. Certo. Então, eu não podia matar bicho, não podia fazer isso, fazer aquilo, eu não podia... essas coisas, não pode mesmo, né? No normal, mas eu estou dizendo segundo a religião, não podia, entendeu? E um dia eu fui para a praia, fui criado na praia, no Rio de Janeiro, e nessa praia eu tive uma experiência que eu jamais vou esquecer, pastor João. Posso? Só um pouquinho, pastor José. Exatamente. Está dando um eco aqui, não sei por que está nesse eco do pastor, o microfone do pastor, dá uma olhadinha para nós. Pode continuar, pastor. Pastor, eu fui para a praia e na praia tinha uma oferenda, e dentro dessa oferenda estava uma cabeça de coruja. Uhum. Eu, menino, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu devia ter uns 11 a 12 anos. Uhum. E eu fui, pastor, e chutei aquele ogdá, é chamado de ogdá, aquilo que faz as oferendas. Linguagem xexá africana. Exatamente. O ogdá é aquela coisa que você coloca todas as oferendas, coloca em cima de um pano, segundo enfim, a entidade que vai colocar ali, porque nem tudo que é feito na praia é para Iemanjá, tem coisas que é feita para Exu, para Pombagira e tudo mais, enfim. São coisas pesadas, não vou falar aqui. Certo. Eu não sei para quem foi feito aquilo, mas eu chutei. Pastor, na hora que eu chutei, estava eu e meu primo Júnior também, que está nos assistindo, ele deve estar no Porto, ele é um chefe lá no Porto do Rio de Janeiro. Abraçar o Júnior para você. E aí o que acontece? Quando eu chutei aquilo ali, na mesma hora que eu chutei, eu senti uma picada no meio da minha perna. Opa. Mas uma picada muito forte, como se algo tivesse me furado. Pastor, desse momento, em uma hora, a minha perna estava muito inchada. Como se fosse uma cobra tivesse picado. Exatamente. É muito espiritual isso que eu vou falar. Certo. Tá? Aquilo ali foi um castigo demoníaco na minha vida. Pastor, para poder simplificar e ser mais rápido, o que eu tive? Eu tive um câncer na minha perna. Olha. Minha perna direita. A minha perna, ela inchou de uma tal forma que tudo que estava por dentro dela ficou comido. Tudo. Eu era um menino de 11 anos, franzino. A minha avó, quando eu chego em casa, ela olhou, os demônios falaram para ela, olha, pergunta porque é algo sério isso aí. E eu não queria falar porque a minha avó era uma mulher muito violenta, ela batia muito na gente, tudo mais e tal, principalmente nessas questões religiosas, entendeu? E o meu primo foi falando, não, vó, ele chutou lá e tal, e ela ficou brava, rapaz, e tal, não me fez nada, mas ali eu comecei uma jornada muito grande. Pastor, todos os centros de candomblé e umbanda que minha avó conheceu no Rio de Janeiro, ela me levou para poder cortar aquela maldição. Inclusive eu tive em Teresópolis, na casa de um homem, quem é de Teresópolis, que talvez veja a live aqui, veja o pode aqui agora, vai poder identificar isso. Tem um homem muito famoso lá, que ele orava em cima de um copo, e ali ele tirava o mal, mas nem aquilo ali adiantou. Uhum. Pastor, primeiro encontro com Deus. Aleluia. Primeiro encontro com Deus. Depois que eu fui em todos os lugares possíveis para desmanchar aquela maldição ali, aquela coisa ruim que ficou em mim. Uhum. Eu estava na minha casa com uma perna que... Irmãos, eu vou olhar naquela câmera, a perna de um menino de 11 anos, franzino, deve ser isso aqui. Eu não sei se pega bem ali, né? Eu acho que é mais ou menos aqui. A minha perna estava desse tamanho assim. Muito grande. Eu sentia que algo mexia dentro dela, os médicos já tinham me desenganado, então provavelmente era uma possível amputação aquilo ali. Mas naquele dia a minha tia, Cristina, já dorme no Senhor, serva do Senhor, filha do pastor, a esposa do pastor José, meu tio, que é, como eu falei, a família do meu pai, né, de pai do evangélico, ela me levou no colo até a casa dela, eu não vou esquecer essa cena nunca. Ela me colocou numa cadeira sentada do jeito que eu estou, colocou a minha perna com muito cuidado em cima de outra cadeira, e estava o meu primo Alex também, que está afastado dos caminhos do Senhor, tem que voltar para Jesus, Alex, volta para Jesus, Deus tem um plano contigo. E ali, pastor, ela botou a mão na minha cabeça. Quando ela botou a mão na minha cabeça, eu já comecei a sentir aquilo na minha perna ferver. Aquilo começou a ferver, e na primeira rajada de língua estranha que ela teve, aquilo explodiu. Aquilo soltou. Ela não botou a mão na ferida, e eu estou falando com a visão de um católico da época. Certo. De uma pessoa que foi criada dentro de outras vertentes. Sim. E conforme ela ia orando e glorificando a Deus, eu sentia que uma mão entrava dentro da minha perna e tirava toda aquela inflamação. Tirava toda aquela inflamação. Eu não gosto de estar falando desse jeito assim, mas eu lembro que ficou toda aquela inflamação, ficou no chão. E o meu primo puxava com um pano para fora, de tanta coisa que tinha. Sujeira. Sujeira. Uhum. Naquele momento ali, Deus me curou. Eu tenho só a marca na minha perna, é uma marca grande. Sim. Só tem a marca. Ali foi o primeiro encontro com Deus que eu tive na minha Aí ela vida.